Isso sim, hein? É um coral de abalar coração, né? Todo mundo ficou emocionado. Eu, pelo menos, ainda bem que você teve a última, porque se tivesse terminado na penúltima, eu ia ter que pedir para a Roseli conduzir. Não ia dar. Bom, então agora vamos entrar na segunda parte da nossa noite, né? É verdade que na história do cristianismo, do próprio espiritismo, nós temos inúmeros personagens, inúmeros exemplos inspiradores. Mas se nós pensarmos em transformação, a partir do momento que a gente põe Jesus na nossa vida, nosso primeiro pensamento, eu imagino que de todos vocês, seja para Paulo. E é justamente essa figura tão importante dentro da nossa fé, que ajuda tanto a trabalhar a nossa fé, e que dá nome ao estado e à cidade onde nós moramos, alguns onde nasceram, outros como eu, que fizeram desse lugar o lar verdadeiro, e não é por acaso que essa cidade e esse estado se chamam São Paulo. Então esse personagem tão especial é o tema da nossa noite de hoje, e quem vai falar para nós sobre ele é o Dr. Antônio César Perry de Carvalho, dentista. Foi professor titular da Faculdade de Odontologia da Unesp de Araçatuba, doutor em Ciências, pró-reitor de graduação da Unesp, pesquisador da USP e consultor do INEP-MEC, ex-presidente da Federação Espírita Brasileira, além de secretário-geral do Conselho Federativo Nacional e membro do Conselho Espírita Internacional. Autor de livros, certamente todos aqui já devem ter lido algum deles. Dama da Caridade, Entre a Matéria e o Espírito, Família e Espiritismo, Laços de Família, A Família, o Espírito e o Tempo, Chico Xavier, O Homem e a Obra, Além da Descoberta, Brasil 500 anos, Espiritismo e Modernidade, o mais recente, Epístolas de Paulo, à Luz do Espiritismo, e amanhã ele fará o lançamento Espiritualidade e Espiritismo, Reflexões para Além da Religiosidade. Ele tem colaboração neste livro. Então, Dr. César, por favor, peço que o senhor tome seu lugar aqui à mesa. Vou pedir para compor também a nossa mesa, Ronaldo, nosso presidente do Grupo Espírita Batuíra. Geraldo, nosso vice-primeiro presidente, uma revelação artística dessa semana. E o Elias Soneto, nosso diretor aqui também, adjunto na unidade Caiubi, por favor. E ainda o Daniel Stigl, que é um dos coordenadores da Mocidade. Eu vou pedir para a nossa prece ser feita pelo Denizar, que é o pai do Daniel, e em seguida, Dr. César, o senhor já pode iniciar a sua palestra de hoje. Oi pessoal, boa noite. Eu sou o Daniel, coordenador da Mocidade, que a nossa reunião acontece todos os sábados nesse horário. E uma das coisas que o Dr. Perry também fez, que acho que vale a gente frisar, ele fundou uma mocidade também e teve grande participação no movimento de mocidade espírita. Inclusive, agora toda a Páscoa nós temos um grande encontro, uma grande confraternização de mocidades, que é a Congest, que acontece toda a Páscoa, né? E que reúne todos os jovens do estado de São Paulo, e vários representantes da mocidade de Batuíra vão estar lá, e o Dr. Perry fará a apresentação de comemoração de 50 anos da Congesp. Então acho que isso é muito importante ressaltar, e estender o convite para aqueles que gostariam de conhecer nosso trabalho da Mocidade, gostariam de participar. Tem eu ou outros membros da Mocidade aqui pelo salão. Vocês podem falar com a gente para, a partir já da nossa próxima reunião, se juntar a nós e virem estudar o Espiritismo de uma maneira mais jovem, de uma maneira de discussão mais aberta. Os temas são bem diversos e é isso, fica o convite, passar para o meu pai. Qualquer idade.
mesmo não sendo tão moço, acho que às vezes a curiosidade, né? A curiosidade e participação da discussão é sempre muito bom, é sempre muito bem-vindo. A gente sempre fica feliz, às vezes o pessoal do Coen vem visitar a mocidade para conhecer o trabalho, e a gente sempre fica muito contente com mesmo os curiosos que gostam de visitar e saber como que é o trabalho. Então, vou passar aqui para o meu pai fazer a nossa prece. Então vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, agradecer a oportunidade de estarmos aqui, reunidos em nome de Jesus, o nosso querido Mestre, pedindo ao Senhor que o nosso palestrante, nosso companheiro Perri, possa ser intuído e trazer a mensagem para cada um de nós, tanto os encarnados como os desencarnados. Agradecemos, Senhor, e que possamos estar reunidos na vossa paz, hoje e sempre. Assim seja. Boa noite a todos. Peço desculpa pela voz, mas é uma gripe importada essa. Diretamente do Piauí, do extremo norte do Piauí, de Parnaíba, né? Mas estamos aí lutando, mantendo o roteiro de palestras, né, programado aqui para a Grande São Paulo. Falar sobre os 160 anos da publicação de O Livro dos Espíritos, evidentemente que nos fornece uma série de nuances para a abordagem do tema. E é sempre interessante lembrarmos dos primeiros dias. Allan Kardec, que era um professor ligado à área da educação, laureado, famoso em Paris, juntamente com a sua esposa Amélie Boudet, eles escolheram o dia 18 de abril do ano de 1857 para o lançamento de O Livro dos Espíritos na livraria Danty, no Palais Royal. Era um sábado e pela manhã. O Palais Royal, naquela época, eu diria que seria um predecessor dos nossos centros comerciais e shoppings, que ele reunia já naquela oportunidade em Paris, não só bares, restaurantes, mas livrarias, comércio e 2 teatros. E por ser sábado, era o dia das grandes apresentações teatrais. E naquele sábado, 18 de abril pela manhã, uma das primeiras pessoas que chegou ao Palais Royal e para adquirir inclusive bilhetes é uma famosa dramaturga francesa, George Sand, e adquiriu 2 O Livro dos Espíritos, uma para ela e outro dedicado a um amigo dela. O amigo dela era o imperador Napoleão III, que morava inclusive perto do Palais Royal, no palácio que existia à época das Tuileries. E é interessante que a obra foi comercializada rapidamente naquele sábado, até para a surpresa de Allan Kardec. Vários folhetins que eram as seções dos jornais franceses, já bastante usados naquele momento para resenhas e comentários de natureza cultural, guardadas as devidas proporções, a semelhança das seções culturais, né, dos jornais brasileiros. Esses folhetins publicaram algumas resenhas de jornalistas e de intelectuais sobre o novo livro, e causando realmente uma impressão positiva e gerando uma certa expectativa sobre o livro ora lançado. É interessante que o imperador Napoleão III, juntamente com a imperatriz Eugênia, se interessaram, leram e se tornaram simpatizantes do Espiritismo. E convidaram várias vezes Allan Kardec para comparecer ao palácio, onde trocaram ideias, dialogaram, né, sobre as questões do Espiritismo. Esse Palácio das Tuileries, ele também foi
palco de um fenômeno raríssimo de efeitos físicos, de um médium escocês chamado Daniel Douglas Home. Era um médium de efeitos físicos e que foi convidado pelo imperador, e nas manifestações que aconteceram ali, inclusive uma das cadeiras começou a se movimentar, não é? E quando chegou de frente ao imperador, a cadeira deu uma tombada, fazendo uma reverência ao imperador. Agora, o fato mais inusitado eram as movimentações de levitação de Daniel Douglas Home. Então, é interessante esse imperador bastante controvertido, que atuou grande parte no período de exceção, mas ele foi o responsável, né, pelo urbanismo atual da grande cidade francesa e simpatizante do espiritismo. Graças a isso, no ano seguinte, Allan Kardec resolveu fundar um centro espírita, porque até então ele estava recebendo visitas do exterior, do interior da França, e que queriam conhecê-lo. Então ele fez uma proposta juntamente com seus amigos para a criação da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e encaminharam para uma seção policial dentro das normas da época, ligada ao Ministério do Interior, pedindo autorização para o funcionamento da sociedade. O que dentro da burocracia francesa, que não é nada santa, provavelmente perde apenas para a brasileira, nós vamos ver o seguinte: em 12 dias, Allan Kardec obteve autorização. E 12 dias dentro de um regime de exceção, porque o imperador era simpatizante e o general Epinace, que era um dos homens de confiança do imperador, também se mostrava simpatizante do espiritismo. Assim, em abril do ano de 1858, foi instalado o primeiro centro espírita do mundo. É interessante que as manifestações continuaram a acontecer, chamando a atenção. Théophile Gautier, também um dramaturgo francês, escreveu uma peça teatral chamada Espírita, e que foi apresentada em Paris, em várias capitais europeias, inclusive em Viena, e merecendo resenhas, né? E que foi lançado no ano de 1865. Ao mesmo tempo, entre as resenhas, nós destacamos de um pároco católico sobre o Livro dos Espíritos, o abade Lessani. E ele escreveu o seguinte: observando-se as máximas contidas em O Livro dos Espíritos, nós encontramos tudo o que é necessário para tornar santo o homem na terra. É interessante que o Livro dos Espíritos, quando ele foi lançado, e dado o cuidado de Allan Kardec, ele não deu aquela movimentação de uma onda contrária por parte da própria igreja, diferente quando veio a lume o Evangelho segundo o Espiritismo. E é importante então nós destacarmos que o Livro dos Espíritos foi um marco na França na época, bastante divulgado, bastante lido e bastante comentado. O Livro dos Espíritos teve sucessivas edições e no final do século XIX ele já estava traduzido para os principais idiomas da Europa da época. É importante então destacarmos que esse livro, que é a base do Espiritismo, ele contém não só os fundamentos do Espiritismo, como contém também as demais obras. Então, quando nós analisamos as 4 partes de O Livro dos Espíritos, nós começamos a verificar o seguinte: a primeira parte, que fala das causas primárias ou das causas primeiras, Allan Kardec desdobrou futuramente no livro A Gênese, onde ele entra em detalhes, né, sobre a evolução, a formação da nossa civilização
e faz inclusive uma analogia histórica para a época dos dias bíblicos, né, com os conhecimentos da arqueologia. Então, se nós quisermos perguntar de onde viemos, a Gênese nos esclarece, na verdade, aprofundando a primeira parte do Livro dos Espíritos. A segunda parte do Livro dos Espíritos, que fala sobre o mundo espírita ou do mundo espiritual, é o momento em que Allan Kardec reúne uma grande quantidade de questões para mostrar as relações entre as duas dimensões, a dimensão corpórea e a dimensão incorpórea. E é tão interessante isso que Allan Kardec teve o cuidado de não usar o termo imaterial. Então ele não se tornou, inclusive, obsoleto nesse sentido. Então nós estamos falando de assuntos corpóreos e incorpóreos, mas não necessariamente de material. É a partir daí, falando dessas duas relações e desdobrando em várias abordagens sobre a mediunidade, nós vamos depois verificar em O Livro dos Médiuns que Allan Kardec passa a mostrar de uma forma prática como dialogar, como atuar mediunicamente nas nossas atividades espíritas. Então é a pergunta que é respondida: o que eu sinto? Muitos de nós passamos momentos em nossas vidas que temos sensações e percepções não explicáveis, né, num primeiro momento, e passando às vezes por exames, consultas com vários especialistas, e o problema às vezes não é bem aí, tem relação com as duas dimensões, a corpórea e a incorpórea. Então, o que eu sinto? Nós temos a resposta em O Livro dos Médiuns e na segunda parte do Livro dos Espíritos. A terceira parte do Livro dos Espíritos é extremamente interessante, que fala sobre as leis morais. E Allan Kardec as comenta de uma forma mais genérica, mais filosófica, porque futuramente, em O Evangelho segundo o Espiritismo, ele fez o desdobramento analisando detalhes da vida do Cristo, das suas parábolas, dos seus ensinos, da sua trajetória. E responde a pergunta: por que eu sofro? Por que há tantos contrastes no mundo, tantas dificuldades? E finalmente, a última parte do Livro dos Espíritos, das esperanças e consolações, nós vamos encontrar ali a base para a compreensão da chamada justiça divina segundo o Espiritismo. E Allan Kardec reúne mensagens, inclusive de espíritos bastante conhecidos, elevados, que assinam alguma dessas mensagens, e depois ele as desdobra e aprofunda no livro O Céu e o Inferno. E aí, quando começam a surgir as nossas dúvidas, afinal de contas, para onde eu vou após a morte? Ou se eu morrer, eu vou continuar a viver? O Céu e o Inferno nos esclarece. E O Céu e o Inferno é o primeiro livro, e é histórico, porque ele é um relato de casos, um estudo de casos de manifestações espirituais. Isso é histórico para nós, é muito importante. Então, esses 5 livros da codificação, na verdade, eles estão brotando ou contidos na obra inaugural, o Livro dos Espíritos. A partir daí, é interessante fazermos a reflexão da relação entre o Espiritismo e o Cristianismo. Allan Kardec, ele deixa muito claro isso, né, desde as leis morais do Livro dos Espíritos, como na apresentação do Evangelho segundo o Espiritismo, em todo o desdobramento do livro. Mas ele faz um alerta na apresentação do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. O Espiritismo não tem por objetivo ficar discutindo querelas ou mesmo discutindo a natureza do Cristo, mas é centralizar a sua atenção no objetivo do ensino moral. Então é porque essa essência é que nos interessa. E aí é que vem, a partir de agora, uma nova compreensão
do Espiritismo como uma religião. Não é uma religião tradicional. E Kardec deixa claro isso quando ele comenta nos últimos discursos e finados do ano de 1868, ele discute a questão e ele diz o seguinte: sim, é uma religião, mas uma religião diferente, porque não se funda sobre ritos, sobre dogmas, sobre hierarquias, sobre essas tradições todas. Então foge de toda aquela ideia tradicional de religião. E aí ele trabalha uma ideia que nós temos que pensar até nossos dias, que é uma religião fundada nos laços morais e espirituais. Laços morais e espirituais, colocado em prática isso, nós passamos então a perceber que não há subordinação, que não há controle, que não há hierarquia. E é exatamente isso o que foi trabalhado por um filósofo norte-americano chamado William James, e que foi, na verdade, um dos fundadores, um dos iniciadores da chamada psicologia da religião, quando ele separa a religião institucional da religião pessoal e fala da importância da religião pessoal como aquilo que realmente faz com que a pessoa se sinta melhor, ela se sinta expandida, não é? Diferente da chamada religião institucional, onde ela é obrigada a cumprir normas. Então, são essas ideias que nós temos que trabalhar hoje e mostrarmos a relação exatamente com o cristianismo. Provavelmente, há vários indícios que o Cristo também não veio para criar uma nova religião. Ao contrário, ele veio para trazer propostas de uma nova visão e de uma reformulação do monoteísmo, das ideias básicas do judaísmo. Porém, não foi possível e de repente surge, por uma série de outras circunstâncias, uma nova religião. O Espiritismo, segundo Allan Kardec, veio para restabelecer essas informações do cristianismo primitivo. E ele trata, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, exatamente isso, quando ele anota que o Espiritismo ele é o Consolador prometido por Jesus, que veio restabelecer a verdade e nos ensinar mais algumas coisas. Então, essa nova visão de religião, de religiosidade, é a grande tarefa do Espiritismo em nossos dias. Aí nós podemos então começar a estabelecer algumas conexões com o grande apóstolo Paulo. Paulo de Tarso foi o principal e o maior apóstolo do cristianismo, indireto, porque ele não conheceu o Cristo. Mas foi ele quem expandiu toda a mensagem de Jesus, defendendo-a arduamente. Há vários autores ligados ao estudo do cristianismo que afirmam com todas as letras que sem Paulo provavelmente nós não teríamos o cristianismo. E isso fica muito claro, né, em todas as andanças, nos ensinos e nos escritos de Paulo. Então, quando nós começamos a estudar as epístolas de Paulo, nós temos que utilizar o critério que Allan Kardec utilizou para escrever o Evangelho segundo o Espiritismo, e que é de aproveitar aquilo que é ensino moral e que é imorredor, e deixar de lado algumas questões de contexto da época e que são ultrapassados. Então, muitas vezes, algumas pessoas criticam Paulo. Não, mas ele escreveu isso, falou aquilo. São questões do momento. A gente tem que aprender a analisar os autores da antiguidade, ou mesmo de um passado mais próximo, conhecendo o contexto em que eles viveram, as influências que eles sofreram, e não utilizarmos o nosso conhecimento, o nosso raciocínio da atualidade para julgar o passado. É esse o grande cuidado que nós temos que ter. Então, quando nós olhamos os ensinos de Paulo, é interessante que nós começamos a verificar
que ele ensinou e escreveu algumas coisas que nós poderíamos dizer que, de certa forma, ele já estava trazendo ideias predecessoras de vários conhecimentos que se tornaram princípios espíritas. Isso não é novidade para nós, se nós lembrarmos que os apóstolos do Cristo, os homens que conviveram com ele, receberam uma determinação e que foi registrada por Mateus: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, afastai os demônios. E eles cumpriram isso. Então, os apóstolos eram médiuns, como Paulo era médium em vários momentos. E Paulo tem uma característica extremamente ímpar no contexto da época, porque ele era realmente culto, ele era um homem preparado. Na sua juventude, em Tarso, uma cidade de cultura helênica, então com toda a tradição grega, ele nasceu numa família judia, então ele teve toda a tradição judaica, conheceu a cultura grega, escrevia e falava em grego, e também imerso no Império Romano. Então ele conhecia também as questões do Império Romano. Esse diferencial foi muito importante para ele. Então nós poderíamos dizer que Paulo tinha autonomia intelectual. Ele sabia separar as coisas. E quando surgiram várias ideias estranhas, ou como diziam, as heresias, misturando ensinamentos do Cristo com o judaísmo, com lances da filosofia grega, ou com ideias da Mesopotâmia ou do Egito, ele sabia separar e definia claramente. Ele era um homem definido, ele era um homem enérgico, mas ao mesmo tempo paternal, na sua maneira de ser e de atender as pessoas. Paulo, ele valorizou os jovens. E é interessante nós destacarmos isso, porque ele contou com o apoio de Silas, no início de João Marcos, de Timóteo, e foram jovens que ele delegou funções, atribuições da mais alta importância. Da mesma forma que na origem do Livro dos Espíritos, vejam que interessante, o Espírito de Verdade permitiu que as três principais médiuns da primeira edição do Livro dos Espíritos fossem jovens, as irmãs Baudin e Caroline Jafé, as três na faixa de 17 e 21 anos de idade. Psicografaram nada mais, nada menos de que boa parte das perguntas e respostas do Livro dos Espíritos. Então Paulo sabia valorizar o protagonismo juvenil. Então isso foi muito importante também. E nas suas andanças, ele também dava funções para que, por exemplo, a Timóteo e a outros, de coordenação de grupos cristãos que ele havia formado. Mas é nas suas epístolas onde nós encontramos os registros da mais alta importância. Por que são importantes? Inclusive do ponto de vista histórico. Porque as epístolas de Paulo, que começaram a surgir no ano 51 da nossa era e até 64 da nossa era, num total de 14 epístolas consolidadas, sabe-se hoje que algumas foram cartas, que foram agregadas. É interessante lembrarmos que até então não tinha surgido nenhum evangelho completo. O que existiam eram manuscritos esparsos, trechos que copiavam daqui para colar. O primeiro evangelho, que é o de Marcos, que foi um jovem, Marcos, ele lançou o seu primeiro texto no ano de 64 da nossa era, ou seja, no ano em que Paulo estava completando a sua última epístola. O segundo evangelho, que é de Lucas, ele surgiu aproximadamente na faixa de um ano após Marcos.
O terceiro evangelho, que é o de Mateus, é o único que tem a data correta, surgiu no ano 70 da nossa era. E o quarto evangelho, que é o de João, no final do século I, porque João foi o único que não foi sacrificado e desencarnou no nonagenário. Então nós vemos que Paulo tem esse aspecto também. As suas epístolas foram os primeiros grandes registros, inclusive valorizados do ponto de vista histórico por pesquisadores, sobre o cristianismo. Mas o que ele escreve? Aí é que nós começamos a prestar atenção e nós verificamos uma certa similitude, guardadas as devidas proporções, com os princípios espíritas. Então, quando nós olhamos para a primeira parte de O Livro dos Espíritos, e lá está a primeira pergunta: que é Deus? Falando das atribuições de Deus, e depois falando sobre espírito, e assim desenvolvendo já algumas condições básicas e indispensáveis para entendermos depois as relações entre os dois mundos. Era essa a grande preocupação do antigo doutor da lei. Ele teve a formação sólida de um fariseu ortodoxo. E nessas condições, ele era o grande defensor da legislação mosaica, do Torá, até o momento em que ele se converteu ao cristianismo. Então aí ele deixa de lado a visão judaica, a visão do Antigo Testamento sobre Deus, e vejam que mudança profunda e radical, para aceitar a visão que o Cristo trazia sobre Deus. Então agora ele não mais defendia o monoteísmo do Antigo Testamento, dizendo que Deus era senhor de um povo. Ora, se é senhor de um povo, e os outros? Estão desguarnecidos de Deus? Então isso é uma discriminação. Ao mesmo tempo, Deus não seria senhor de exércitos, Deus não seria julgador, né? Nada disso. E ele trabalhava a ideia que foi registrada por João: Deus é amor. Então ele muda completamente a visão de Deus. E isso ele escreve magistralmente nas suas epístolas. E com uma delicadeza e uma sutileza tal, que na sua epístola aos Romanos, ele estava, em síntese, escrevendo aos cidadãos que moravam na capital do Império. Ele foi politicamente correto, inclusive, porque ele disse: eu estou falando de um Deus que não é Deus dos gregos, não é Deus dos judeus e nem dos gentios, é Deus de todo mundo, inclusive dos romanos. Então é interessante que ele passe, inclusive, a defender, embora com uma certa autonomia, uma liberdade com relação ao Estado romano, mas ele não infringia alguma coisa que era imaculado para o direito romano, que era de atender o pagamento dos impostos e tudo aquilo que era relacionado com os compromissos de Estado. Ele preservou isso, e isso obviamente que foi visto com bons olhos. É por isso que ele escreveu certa feita: na casa de César também há muitos santos. Casa de César eram os palácios, os quartéis, qualquer organização que remetesse ao Estado romano. E santos era a palavra que ele utilizava para se referir aos cristãos. E é interessante que a ideia de Deus, ele vai trabalhando assim nas epístolas, de tal maneira que quando ele chega na cidade de Atenas, o grande sonho dele era conhecer Atenas, porque ele teve uma cultura grega original, e lá ele não foi compreendido pelos homens sábios. E aí o convidaram para que fosse até o Areópago, para que eles pusessem essa nova seita, essa nova doutrina. E aí Paulo teve um momento de bastante inspiração, dizendo o seguinte: andando pela cidade, eu conheci
vários monumentos dedicados a muitos deuses, inclusive um monumento dedicado ao Deus desconhecido. É esse Deus que vocês não conhecem que eu venho apresentar. Então ele passa então a mostrar a visão do Cristo sobre Deus, não é? Então era o tema que ele abordava em todos os instantes. E Paulo, como ex-doutor da lei, ele tinha o tirocínio e a liberdade para dizer que era necessário deixar de lado a lei que ele estava se referindo era a lei antiga do Antigo Testamento, era o Torá, era aquilo que ele chamava dos legalistas. Por quê? Ele dizia que, na verdade, a verdadeira prática não se faz seguindo rituais, não se faz seguindo determinadas práticas, né, exteriores de religião, mas pela ação. Então ele começa a mudar toda a visão sobre Deus. Quando nós olhamos a segunda parte do Livro dos Espíritos, que fala do mundo espírita ou do mundo espiritual, Paulo era médium. Numa das suas primeiras viagens, ele aporta na cidade, na ilha de Chipre. E lá, o governador romano, né, o título dele era procônsul romano, Sérgio Paulo, estava enfermo há muito tempo. E já haviam trazido magos, curadores, e ninguém resolveu o problema de Sérgio Paulo. Quando souberam que Paulo estava lá e ele já era conhecido, ele foi chamado, ele atendeu e curou Sérgio Paulo. Em consequência, não só Sérgio Paulo, como familiares e alguns funcionários se tornaram simpatizantes do Espiritismo. Mas ele sabia também diferenciar e se relacionar com entidades espirituais. Quando ele esteve na cidade de Filipos, ele estava falando sobre as suas propostas cristãs e notava que era acompanhado de uma senhora que gritava que ouvisse o enviado do Altíssimo. Ele não entendeu bem, né, por que ela chamava tanta atenção. E as coisas foram se repetindo. E de repente ele veio a saber que aquilo era um oportunismo, que ela era a pitonisa de Filipos e que ela estava tentando fazer uma média, vamos assim dizer, né? Chamando a atenção para o enviado do Altíssimo para que ela também estivesse bem naquela relação. E certo dia ele interrompeu a manifestação dele e se dirigiu ao espírito que estava controlando aquela senhora e o afastou, e ela perdeu a mediunidade. Dias depois aconteceu o inesperado. Ele teve que sair fugido da cidade de Filipos, porque uma parte da renda da cidade de Filipos era originária dos visitantes que iam buscar a pitonisa. Então é interessante que ele sabia distinguir, mas também ele verificava em cada circunstância, em cada momento, um fato inusitado. Outras vezes, ali também na região da Macedônia e próxima à Grécia da Antiguidade, ele estava preso e houve um pequeno tremor de terra e ruíram lá umas paredes. Aí um espírito falou para ele, saia. Se o espírito falou para ele, saia, é porque o espírito estava dizendo que ele estava preso injustamente, é lógico, né? E ele, ao sair, ele passou ao lado de guardas e que não o viram. Ou seja, estavam como que hipnotizados, não é? Então, há vários casos de manifestação espiritual relacionados com Paulo. Porém, na famosa epístola de Paulo aos Coríntios, ele escreve sobre a orientação da prática mediúnica, começando a dizer o seguinte: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. E em 3 capítulos, ele exemplifica cada um dos tipos de dons espirituais. Então nós percebemos claramente que nessas orientações
ele estava montando uma reunião mediúnica. É o que se faz hoje nas reuniões mediúnicas. E no final ele disse assim: e portanto, irmãos, que se faça tudo decentemente e com ordem. Então, essas orientações vêm ali de Paulo já, mas há um fato extremamente interessante e marcante na vida de Paulo. Ele escreveu também aos Coríntios o seguinte: conheci certo homem que há 14 anos atrás subiu ao terceiro céu, viu coisas inefáveis as quais eu não posso nem relatar. Então aí, para entender, na cultura judaica imaginava-se realmente vários céus, e o terceiro céu não era nem o mais baixo nem o mais alto, estava numa linha intermediária. Mas Emmanuel, ele esclarece uma situação que autores protestantes e católicos clássicos de estudos bíblicos definem o seguinte: não se tratava de uma outra pessoa, ele estava fazendo um depoimento. E aí Emmanuel diz o seguinte, que se trata de um caso de emancipação parcial do espírito durante o sono. É um tipo de sonho raro que nós podemos ter, onde nós entramos em contato em relação com a dimensão incorpórea, com a dimensão espiritual. E aí Emmanuel, no livro Paulo e Estevão, faz o seguinte registro, que naquele instante que ele adormeceu, ele viu duas entidades espirituais e começou a dialogar com elas. Então, se nós fizermos o cálculo que quando ele escreveu as epístolas aos Coríntios e descemos 14 anos, então de 52 menos 14, nós vamos pegar o período em que ele estava na transição extremamente difícil, em que ele, o ex-doutor da lei, se liberava de todos os regramentos, prerrogativas de um homem importante e começando a adotar o caminho de seguidor do Cristo. E, evidentemente, que ele passou por momentos terríveis, difíceis, né? Poderíamos dizer hoje que ele estaria até mesmo depressivo em algumas circunstâncias. E num estado desse, um dia ele adormeceu com muitas preocupações e dúvidas, e de repente ele vê duas entidades se aproximarem dele. Eram exatamente Gesiel, nome judeu de Estevão, que foi a sua primeira vítima, né? E Abigail, a sua antiga noiva. Ele entrou num estado de comoção, chorava e ao mesmo tempo aturdindo, lançando dúvidas, perguntas assim atormentadas, e de repente Abigail se adiantou e disse assim: Saulo, por que choras, se apenas começas? E aí estabelece-se um diálogo. A cada pergunta mental que ele elaborava, ela dava uma resposta. E isso pode ser resumido quando Emmanuel usa 4 palavrinhas-chave. Saulo ama, trabalha, perdoa e espera. É o chamado lema de Abigail. E a partir daí, o ex-doutor da lei, Saulo de Tarso, ele realmente obteve forças e orientação para seguir um novo roteiro da sua existência. Então, isso mostra, mais uma vez, a relação entre as duas humanidades, a encarnada e a desencarnada, que a segunda parte do Livro dos Espíritos trata, inclusive, da emancipação parcial do corpo. E a terceira parte de O Livro dos Espíritos, que fala sobre as leis morais, é importante que ali resume-se toda a essência dos ensinos de Jesus, consolidados no Sermão da Montanha, mas com o fundamento na regra áurea, básica: fazer ao próximo o que gostaria que você recebesse. É essa a ideia, né, principal que Paulo passou a absorver, que é a lei do amor. E a lei do amor não era a lei mais praticada e nem ensinada no Antigo Testamento. Então é uma grande novidade.
E quando ele fala da lei do amor, ele começa a falar sobre a fé com obras, não a fé de rituais, não a fé legalista, mas a fé realmente com a ação. E isso ele escreve na epístola também aos Coríntios o seguinte, foi dito aqui agora há pouco: se eu falar a língua dos anjos e não tiver amor, e essa é a palavra correta, porque Paulo escreveu em grego, e a tradução do grego para o português é amor e não caridade. Então, se eu não tiver amor, eu nada sou. Então ele coloca o amor como a base para um processo de transformação e de melhoria das pessoas. E toda a essência do ensino moral de Jesus, ele extravasa numa epístola que é muito pouco lembrada e divulgada, a epístola a Filemão. Quem era Filemão? Um homem rico, destacado, que morava no centro da Ásia Menor, atual Turquia. Acontece que Filemão teve um episódio interessante. Um dos seus escravos, e naquela época escravo era propriedade, não era funcionário não, era propriedade do senhor, fugiu. Escravo fugido naqueles instantes era sujeito a punições muito severas. E o escravo Onésimo foi bater lá do outro lado, na cidade de Éfeso, onde Paulo se encontrava. E dialogando, e Paulo ficou preso também em Éfeso. Ficou 3 anos ali, o local onde ele ficou o maior período. Onésimo veio a conhecer Paulo e, dialogando, se interessou pelo cristianismo, mas ele trazia essa dor de consciência. E contou a Paulo o que havia ocorrido, e Paulo fez uma proposta para ele. Paulo escreveu uma carta e pediu que ele fosse entregar ao seu proprietário Filemão. Imagina, né? A situação. E é a epístola de Paulo a Filemão. E Onésimo foi, levou a carta e Filemão cedeu. O que diz a carta em essência? Que recebesse aquele jovem como um filho. Então, receber um transgressor como um filho é o maior exemplo de amor cristão. É essa a ideia, não é? E que se processa através das diversas reencarnações. Então, é importante nós verificarmos que as ideias de Paulo, elas são perfeitamente ajustáveis aos conhecimentos espíritas de nossos dias. A quarta parte de O Livro dos Espíritos, que fala das esperanças e consolações, então é uma consequência prática já da nova concepção sobre Deus. E Paulo chega a avançar em algumas ideias sobre a justiça de Deus, evidentemente que diferenciando-a dos textos do Antigo Testamento. E aí ele comete determinados impropérios ou heresias perante o Sinédrio e o Antigo Testamento, onde ele chega a dizer que a aliança com o Cristo é superior à aliança com Moisés. Isso é um crime, né? Para o contexto daquela época. Mas ele passa a falar, inclusive, do arrependimento, da reconciliação com Deus, é a palavra que ele usa, não é? E é interessante que, ao nós lermos essas novas visões de Paulo sobre a divindade e sobre o perdão, completamente diferente dos registros iniciais do Antigo Testamento, então nós sentimos já a visão prática do cristianismo. E que é o que o Espiritismo nos ensina. Quando nós verificamos essa quarta parte de O Livro dos Espíritos, das esperanças e consolações, então nós começamos a compreender o processo de aprimoramento e de evolução espiritual, que nós passamos por um momento inicial de arrependimento, de expiação
e de reparação. E isso Paulo deu vários exemplos, né, na sua trajetória, nas suas atividades todas. Quando Allan Kardec, nas conclusões do Livro dos Espíritos, fala que o Espiritismo passaria por 3 momentos, 3 etapas no desenvolvimento das ideias, que é o apenas do interesse ou curiosidade pelo fenômeno, das especulações filosóficas e da aplicação prática daquele que é o espírita cristão, guardadas as devidas proporções, Paulo escreveu isso na sua epístola aos Hebreus, aos seus compatriotas, porque quem eram os cristãos que estavam surgindo nos vários grupos que ele fundou no entorno do mar Mediterrâneo? A maioria eram judeus, né, que por uma série de razões tiveram que fugir de Roma ou fugir de Jerusalém e se estabeleceram em outros locais. E alguns tinham dificuldades nessa interpretação nova relacionadas com o Antigo Testamento e pensavam então em voltar ao judaísmo. Outros já entendiam que era uma mensagem diferente essa de Jesus, mas não conseguiam aceitar o Messias como sendo aquele homem predito pelos profetas. E apenas poucos eram aqueles que conseguiam estabelecer a relação entre alguns anúncios e ações do Antigo Testamento com a do Novo Testamento. Ele trata dessas questões exatamente na Epístola aos Hebreus. O conjunto, portanto, das epístolas de Paulo, nós encontramos subsídios extremamente interessantes para compreendermos, né, dentro de uma ótica cristã, textos do Livro dos Espíritos. E Paulo, que nos legou tantas orientações belíssimas, ele nos faz registros da mais alta importância que são cabíveis para as nossas reflexões na atualidade. E aí eu vou recorrer mais uma vez aos Coríntios. Antes de Paulo existiu um sábio grego, vivia um século antes, chamado Estrabão, que já descrevia a cidade de Corinto como uma cidade portuária, portanto intersecção de várias culturas, tradições e nações, mas devassa. Chega a falar que existiam ali cerca de 1000 prostitutas religiosas. Está escrito isso na enciclopédia de geografia de Estrabão, um século antes de Paulo. Então existia uma expressão, viver como um coríntio. Viver como um coríntio era um homem devasso, mas que era aceito como normal naquele contexto da época. Por isso é que ele escreve uma carta bastante rígida, dizendo assim aos coríntios, porque ele recebeu a informação que os grupos cristãos estavam sofrendo essas influências, dizendo o seguinte: nem tudo que é lícito me convém. E nem tudo que é lícito me convém não cabe aqui agora, mas a gente poderia apresentar dentro da legislação brasileira algumas coisas que são lícitas e que são aceitáveis e que não são aceitas do ponto de vista ético e do ponto de vista moral. Então Paulo, com essa frase, ele estava tratando já de pontos éticos da mais alta importância e que depois ele trabalha também na questão mais prática moral. E ele escreve também aos Colossenses: examinai tudo, retende o bem. É outra questão que nós temos que refletir em nossos dias, porque fica extremamente complicado e pesado para nós ficarmos passeando pelos canais de TV ou pelas várias formas de mídia e só escutamos notícias de escândalos e de violências. Nós temos que saber, mas não vamos entrar naquela onda vibratória negativa. Então examinai tudo, retende o bem.
Então é importante a valorização desses ensinos e orientações de Paulo para a época que nós estamos vivendo em nosso país e no mundo. E ainda Paulo, que lutou a vida inteira para manter o rumo, né, de vinculação às ideias e à prática do cristianismo, superando todos os impasses, dificuldades e perseguições que ele sofria, ele escreveu certa feita aos Filipenses: prossigo para o alvo. O alvo é a compreensão da lei de Deus pelos ensinos de Jesus. E ele escreveu também aos Gálatas o seguinte: tragam no corpo as marcas do Cristo. E ele trazia muitas cicatrizes, porque ele sofreu as chibatadas das punições judaicas, os apedrejamentos, foi jogado ao lixo, inclusive, passou por problemas de ordem moral e espiritual seríssimo. Então ele trazia essas marcas, mas disse ele: trago no corpo as marcas do Cristo, não sou eu mais quem vive, é o Cristo que vive em mim. Então ele já havia absorvido a essência dos ensinos de Jesus e tinha forças, tinha condições de superar todas as dificuldades e limitações. É por isso que Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, disse o seguinte: Paulo é o principal agricultor humano que cultivou a flor do Evangelho. É esse o desafio que nós temos em nossos dias. Como cultivar a flor do Evangelho dentro do contexto do mundo que nós estamos vivendo. Nós deixamos, portanto, esses lembretes, né, da relação dos ensinos e dos textos de Paulo com o Livro dos Espíritos, para que possamos cada vez mais meditar em todas essas questões e buscarmos aquilo que contribua efetivamente, não só para o nosso aprimoramento, como também no conjunto do contexto social em que nós vivemos. Obrigado. Doutor César,